Eu posso te convidar hoje para tomar uma dose de sentido comigo, porque eu quero refletir com você sobre uma pergunta, que é a seguinte: por que poucas pessoas são felizes de verdade? Como que é essa felicidade verdadeira? Como que eu encontro essa felicidade? E até o final do vídeo, eu quero que você tenha essa reflexão, se você é feliz de verdade, se você está buscando a felicidade no lugar certo. E hoje a gente vai ter como referência o livro sobre sentido da vida, que é o livro de ninguém mais, ninguém menos do que Viktor Frankl, o também escritor do livro Em Busca de Sentido, que provavelmente você já ouviu falar, você já viu por aí, porque esse livro é bem famoso, bem procurado. Ele traz uma reflexão muito profunda. O link está aqui na descrição, caso você queira adquirir. Mas vamos lá. O tema é felicidade. E eu quero ler para você um trecho aqui do livro que diz o seguinte: deixa só eu encontrar onde está. Eu já tinha marcado, né? Mas ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. A vida é, portanto, de alguma forma, obrigação. É um único e grande dever. E certamente na vida também há alegria. Mas ela não pode ser almejada, não pode ser desejada como alegria. Ela tem que surgir por si mesma. E ela também surge por si mesma como uma consequência. Ou seja, a felicidade não pode, nem deve nunca ser objetivo, mas apenas o resultado. Então pensa comigo, a gente vive numa sociedade, e eu não vou nem dizer que é essa geração, que é exclusivo dessa geração, porque senão Viktor Frankl não teria escrito isso há tantos anos atrás, né? Mas é sempre pensando em felicidade o tempo todo. Então sempre vem aquela pergunta de: você tá feliz assim? O importante é ser feliz. É, faça o que te deixa feliz. Só que eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, tá? Mas eu sinto que quando a gente trata a felicidade dessa forma, é como se a gente tirasse completamente a responsabilidade. Como assim? Se a gente busca felicidade a todo custo, a gente praticamente isola as consequências. Então, se para eu ser feliz você precisa ficar triste, não me importa. Eu estou buscando felicidade a todo custo. Então, se para eu ser feliz outra pessoa precisa sofrer, eu não estou nem aí. Por quê? A minha busca é a felicidade. Então é essa a impressão que eu tenho, sabe? Eu não sei se você também pensa dessa forma, mas eu sei que até o final do vídeo você provavelmente vai refletir um pouco mais sobre isso, sobre às vezes quando a gente diz que o que vale é a felicidade, ponto final. E olha o que tem uma outra parte aqui que é uma metáfora, né? Que Kierkegaard fez, que é a metáfora da porta. E eu gostaria de compartilhar com você, que diz assim, ó: a porta para a felicidade abre só para o exterior. Quem a força em sentido contrário acaba por fechá-la ainda mais. Então pensa aqui comigo. A felicidade ela não pode ser encontrada externamente. Ela precisa vir de dentro. E essa metáfora dele é fabulosa. Por quê? Se a gente tenta procurar fora, quanto mais a gente procura, vamos dizer assim, quanto mais a gente procura a felicidade nas coisas, menos a gente encontra. Então essa felicidade ela precisa vir de dentro. E aí, se a gente vive numa obsessão pela felicidade, se a gente busca a felicidade a todo custo, como eu mencionei anteriormente, a nossa vida vive com muita tensão. Tudo é muito tenso, porque o tempo todo a gente quer saber se aquilo é para ser, se traz felicidade, será que eu estou no caminho certo? Porque eu não estou me sentindo feliz? Será que é isso? Será? Será? E essa busca constante, quase que obsessiva pela felicidade, ao invés de trazer felicidade, traz tensão, traz dúvidas, incertezas. E aí eu queria te dar um exemplo, né? E o exemplo é o seguinte:
Pensa que você tá procurando um... Vamos fazer o seguinte, você casa e o teu desejo quando você encontra alguém é ser feliz. Não é errado ser feliz. Claro que você tem que casar pensando na sua felicidade também, é óbvio. Só que a felicidade, ela não pode ser um prazer em si mesmo. E depois você vai entender um pouco mais sobre isso. Você que é casada, né? Você que tem um relacionamento, você que é casado e tem alguém do seu lado, você vai entender melhor o que eu tô dizendo, porque casamento, relacionamento, não são só flores. Gente, é utopia achar que você vai casar e ser feliz 24 horas por dia. Não vai. Relacionamento tem as suas dificuldades. Um relacionamento, ele não precisa só de felicidade. Um relacionamento, ele é mantido por amor, por compromisso, por fidelidade, por zelo. Você acha mesmo que todos os dias você vai acordar com um sorriso de ponta a ponta para o seu parceiro, para sua parceira? Vão ter dias mais difíceis. Agora imagina se você acorda um dia e você se pergunta: eu estou feliz? Naquele dia você não está. Naquela situação específica você não está. Se a sua resposta for não, você vai abandonar, você vai abrir mão do teu casamento somente focada naquele momento? Então, assim, a felicidade ela não pode ser o objetivo. Como o Frankl diz, tem uma parte aqui que ele fala o seguinte, ó, eu amo perder as coisas, né? Mas eu tenho tudo anotado, aí fica fácil de encontrar, olha, tudo rabiscado, tá vendo? Ele diz o seguinte: em todo caso, a busca do ser humano pela felicidade falha na medida em que a felicidade somente pode lhe cair no colo, nunca, porém, ser conquistada. Ele reforça aquilo que a gente falou anteriormente. A felicidade a gente não pode buscar como um objetivo, ela tem que ser um resultado, ela tem que ser como uma consequência. E aí um outro exemplo para você refletir, tá aqui na mesma página que eu, é sobre um trabalho. Você pensa o seguinte: eu vou me formar nessa profissão, eu vou entrar neste mercado de trabalho, eu vou trabalhar nisso porque eu quero ser feliz. Na primeira dificuldade que você tiver, no primeiro grito do seu chefe, na primeira conta que não fecha, no primeiro atrito com algum colega de trabalho, você vai fazer a pergunta: eu estou sendo feliz? Não, não estou feliz. Então você vai direto no RH e você vai pedir demissão. Porque você está colocando toda a tua expectativa em felicidade. E ninguém é feliz 24 horas por dia. Ninguém, em nenhuma situação. Até as pessoas que têm mais dinheiro, até as pessoas milionárias, bilionárias, têm os seus dias difíceis, têm os seus momentos de dificuldade. Mas aqui que está o segredo. Aqui está o pulo do gato. A gente tem que entender que felicidade é diferente de propósito. Porque a felicidade, ela não pode sustentar uma vida inteira. O que sustenta a vida inteira? Propósito. Então, vamos lá nos exemplos que eu dei. Se você entra num relacionamento com um propósito, com uma missão de amar aquela pessoa, mesmo nos dias mais difíceis, você vai decidir amá-la. E se você entra num trabalho, aquele trabalho está sendo complicado, está sendo difícil, mas você tem um propósito por trás, você tem uma missão por trás, você vai conseguir suportar as dificuldades. Frankl mesmo diz que há sentido na vida até mesmo através do sofrimento. E eu posso trazer um outro vídeo sobre isso. Então, não tem como ser feliz o tempo todo. Você tem que entender que felicidade vem de dentro. Aí, ó, presta atenção aqui em mim. Eu tô te convidando a fazer uma pausa para você refletir se você está buscando a felicidade no lugar certo. Se você realmente é feliz. E aí, se você falar: Thaís, eu não me sinto feliz, e aí? Opa, começa a acender o alerta para você refletir sobre o seu propósito de vida.
Muito provavelmente, se você não se sente feliz, se você não sente paz, mas você sente, por exemplo, um vazio existencial, uma morte interior, se você sente dúvidas, incertezas, e isso já quer te fazer parar, o propósito ele não está bem definido. Porque o que é propósito? Ele é a sua âncora que te prende à vida. Ele é o que te dá movimento. Ele é o que te sustenta em momentos de dúvidas e incertezas. Agora, se você depositar tudo isso que eu falei, que é propósito, em felicidade, você não vai ser feliz. Agora, se você definir bem o seu propósito, se você cumprir o teu propósito todos os dias, olha só, quer saber se você tem um propósito bem definido? Eu te faço uma pergunta agora. O que te motiva a levantar da cama todos os dias? Se você não sabe, se você não tem uma resposta, você não tem um propósito bem definido. Então, tem outros vídeos aqui no canal que você pode encontrar eu falando sobre propósito de vida. E eu não quero que você fique pensando que é uma coisa abstrata. Então, você precisa olhar esses vídeos, assistir esses vídeos e entender qual é o teu propósito, qual é o teu chamado, qual é a tua missão. Você precisa ter uma âncora para que nesses momentos difíceis você consiga suportar, você consiga permanecer em movimento. Aí vem a pergunta do início, por que poucas pessoas são felizes de verdade? Porque poucas pessoas têm um propósito bem definido. Porque as pessoas estão confundindo propósito com felicidade. E são coisas totalmente diferentes. Então, se você quer sentir paz interior, se você quer se sentir feliz, e isso é consequência, defina seu propósito, viva com propósito, encontre o sentido da tua vida. Então, eu quero te agradecer já por ter ficado comigo até aqui, esse minuto, por ter tomado aí essa dose de sentido comigo. E dizer que eu tô aqui na minha sala, eu decidi que agora eu quero gravar vídeo no momento que eu achar que é necessário compartilhar com você o meu pensamento, ou o pensamento de pessoas que são referências para mim, como o Frankl. E eu não quero ter obstáculos. Eu quero chegar aqui, quero pegar esse microfone mesmo de lapela, eu quero sentar na minha sala, eu quero pegar o celular e gravar. Então, por isso que esse vídeo está num cenário um pouco diferente, né, num modelo diferente, mas eu quero que seja assim. Pode ser aqui na minha sala, pode ser no meu terraço, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar. Se eu achar que tem algo que contribua positivamente para a tua vida, que te traga alguma reflexão, eu vou trazer aqui no canal, tá? Então, a gente vai conversar mais sobre isso, a gente vai conversar mais sobre coisas que te agregam valor. E pensa, existe muito conteúdo na internet para você enriquecer, para você ser produtivo o tempo todo, para você, enfim, pensando em bens materiais, assim, né, digamos, para você ser reconhecido, para você ter sucesso. Só que eu tô indo numa contramão, digamos assim. Eu quero sim que você tenha sucesso, que você se sinta feliz, que você tenha um sentido na vida. E por isso eu quero trazer vídeos com conteúdos que te enriqueçam, mas não financeiramente. E se você ficar rico financeiramente, é consequência de você estar vivendo o seu propósito e de você ter encontrado o seu sentido da vida. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o seu like, só para eu entender que esse modelo faz sentido para você também, porque para mim faz muito sentido. Eu fico com menos pressão, menos preocupação, menos perfeccionismo. É chegar aqui, gravar e falar com você o que eu penso, o que as minhas referências pensam, o que eu aprendi com elas. Então, deixa o seu like. E como eu falei, eu não estou numa posição de eu falo, você escuta. Tá? Então, você pode não concordar, você pode querer acrescentar algo, você pode querer agregar, né, alguma coisa que eu tenha falado e que você acha que pode agregar de alguma forma. Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer enorme ter essa troca com vocês. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, tá? Deus abençoe a tua vida. E não esquece, todos os dias, uma dose de sentido e uma reflexão sobre a vida. Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau.